Boa tarde. Então voltamos para o segundo bloco, que eu vou dividir em duas partes. Uma primeira parte em que a gente vai falar da figura do malandro e depois passamos para a análise de dois contos de João Antônio, Leão de Chácara e Dedo Duro. Em relação à figura do malandro, como a gente vinha discutindo no primeiro bloco, é interessante a gente pensar como existem diversas facetas dessa figura do malandro. A gente pode pensar do ponto de vista histórico a essa figura que surge no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, após o fim da abolição, indivíduos que não recebem, não têm acesso à cidadania, né? Não têm acesso a documentos, não são inseridos dentro de uma sociedade civil, né? Portanto, permanecem excluídos e vão utilizar subterfúgios, né? Para a própria sobrevivência. E a música popular, o samba especificamente no Rio de Janeiro, vai ser um meio, né, de resistência e ao mesmo tempo de sobrevivência para muitos desses indivíduos. Então, para a gente começar pensando nesses temas, eu queria apresentar para vocês uma citação de Lúcio Kovarik, de Capitalismo e Marginalidade Urbana na América Latina, um livro de 1975, em que Kovarik diz o seguinte, falando em relação a essa população nas primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro. O capitalismo da região central do Rio de Janeiro, da região portuária, chamada Pequena África, né, desenvolve-se transformando pequena parcela da força-trabalho em trabalhadores assalariados. Ao se desenvolver, libera parte da mão de obra vinculada às relações de produção tradicionais, que não consegue se transformar em assalariada. Mas essa liberação não é aleatória, ela é criada com a intensificação do processo industrial. Quer dizer, então, o processo capitalista, né, de industrialização vai criar uma parcela da mão de obra não assalariada. E isso vai ser importante, segundo Kovarik, para o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, né? Essa mão de obra ali à disposição, né? E aí, Florestan Fernandes, em 1978, a respeito desse tema, né, de como que nós, após a abolição, nós temos uma parcela da sociedade que permanece excluída, né? A abolição teve um significado legal. O mundo dos brancos perpetuou-se como realidade contrastante ao mundo dos negros. Este continuou a existir à margem da história, sofrendo-a. Desse modo, a nova ética do trabalho ensinaria as camadas populares a terem prazer em serem úteis e a entenderem seus deveres para com a sociedade de classes, dividindo a sociedade em dois polos distintos, de um, o que se refere ao mundo do trabalho, de outro, o mundo da ociosidade e do crime, do estar à margem da sociedade civil. Isto é, trata-se de um mundo marginal que é concebido como imagem invertida do mundo virtuoso da moral, do trabalho e da ordem, né? São esses os personagens de João Antônio, né, que vão fazer parte desse mundo excluído da moral, do trabalho e da ordem. E continua Florestan Fernandes. A subclasse trabalhadora vagava pelas ruas do centro, exercendo atividades que ofendiam os novos valores da ideologia capitalista, muitas vezes cometendo pequenos delitos e ocasionando o desordenamento do espaço público da cidade. Era alvo do aparato repressivo do Estado, que perseguia os vadios e desordeiros que agrediam o ordenamento social. Portanto, esses vadios, esses desordeiros, né, que vão ser chamados de vagabundos, né, vão ser essas figuras, né, da marginalidade que vão constituir a figura do malandro, né, do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista literário e cultural. E aí é muito interessante o trabalho da Marina Carvalho, de 2006, um artigo que ela publicou, intitulado... Só um instante... Vadiagem e criminalização, a formação da marginalidade social do Rio de Janeiro, de 1888 a 1902. Então ela vai dizer o seguinte, Marina Carvalho:
dessas figuras, né, marginalizadas que a gente está descrevendo. Eles retiravam do lixo, do que é jogado fora, o seu sustento. Transformavam o inútil, os restos, em meio de subsistência. Exemplos dessa categoria de trabalho nesse contexto são os caçadores. Caçavam gatos de rua para venderem aos restaurantes já mortos e sem pele, que os serviam como carne de coelho. Os sabidos procuravam nos lixos botas e sapatos velhos para venderem aos sapateiros, que os consertavam e vendiam em suas sapatarias. Os selistas passavam os dias próximos às charutarias, procurando nas calçadas selos de cigarros e charutos para venderem às charutarias, as quais colocavam em uma marca barata o selo de uma marca cara. Então, subterfúgios, pequenas atividades, né, no limite ali do lícito, né, que essas figuras do início do século vão almejar. Portanto, pensando sempre em termos sociológicos, um trabalho muito importante é de Gilmar Mendes, um lapsus freudiano, Gilmar Rocha, um trabalho de 2004, sobre a figura do malandro. O Rei da Lapa é o título desse trabalho. Quando muito, sobrava-lhes a opção de ingressarem na estrutura social através do favor, sendo aproveitados, na maioria das vezes, nos serviços de proteção dos patrões. O Leão de Chácara, de João Antônio, né? Dos senhores, destituídos dos meios de produção, não sendo senhores nem escravos e submetidos a toda sorte de violência, restou aos homens livres o desenvolvimento de um código moral, através do qual buscavam preservar sua própria pessoa, a honra. Então, que esse código moral que vai ser uma característica desse grupo, né? E é uma questão importante para a gente pensar a gíria, né? Quando a gente fala em gíria, aí depois a gente vai chegar no texto de João Antônio, no texto literário, é importante a gente fazer uma distinção entre o que é uso idiomático, o que é uso popular da língua e o que é gíria, né? Uma linguagem fechada de um determinado grupo, um código ali, né? E aí continua Rocha. Posteriormente, o processo civilizatório de modelo burguês, celebrado pela República, iria domesticar a violência inerente do intrudo na passagem ao carnaval civilizado, né? Quando a gente pensa no carnaval no Rio de Janeiro no final do século XIX, nós tínhamos um intrudo, né? Que era, se jogavam coisas, né? E aí existe uma anedota de que teria sido atingido o próprio imperador, alguém teria atingido o imperador e aí teria sido proibido o intrudo no Rio de Janeiro, né? Então, essa passagem do carnaval, que é um tema ainda hoje, né, da domesticação do carnaval, né? O carnaval que precisa se enquadrar dentro de uma estrutura civilizada. Tal passagem seria acompanhada de intensa vigilância policial, proibindo-se e criminalizando-se as práticas festivas dos batuques afro-brasileiros, de ex-escravos e negros pobres, marginalizados, com o objetivo de dissociar o carnaval da imagem de barbárie e selvageria, e, ao mesmo tempo, projetá-lo como uma festa civilizada aos olhos dos nacionais e estrangeiros. A Marquês de Sapucaí, né? A gente pode dizer. Exatamente. Então, aqui é interessante a gente pensar como existia uma criminalização das festas, dos batuques. Nós ainda hoje, circulando pelo Rio de Janeiro, a gente pode ver em alguns locais, em alguns botequins, proibido batuque, proibido batucar, né? Remete a esse contexto aqui que a gente está descrevendo. E aí é sempre o mesmo autor, Rocha, Gilmar Rocha. Com efeito, isso não elimina a possibilidade de, em determinadas condições sociais e históricas, o excluído, né, ser apropriado e adquirir uma nova semântica fornecida por grupos sociais específicos, assumindo então um significado classista. O estilo de vida malandro concorre para a inversão da ordem da desordem através de suas práticas e representações, sem que isso signifique apagar a situação de liminaridade e ou fronteira que o malandro ocupa simbolicamente. Quer dizer, essa figura desse malandro, né, que seria uma figura de fronteira, né, uma figura ambígua, né, in between, né, a gente diria, ela
em alguns momentos ela pode ser apropriada também, né, por regimes autoritários, né, e ser representada como símbolo, né, como símbolo de uma identidade nacional, símbolo de um povo, né, seria uma representação ufanista, populista, né, dessa figura do malandro. E, bom, nós temos, por exemplo, a figura de Madame Satã, que foi retratada num filme, né, recente, de Karim Ainous, uma figura que mistura o aspecto mitológico com o aspecto realístico, né, histórico. E é muito interessante, então, a gente pensar Madame Satã como protótipo, né, dessa ambiguidade do malandro, né, que está entre o plano da mitologia, do simbólico, e o plano real, histórico. Rocha diz: o mito confere sentido à história, e a história empresta significados aos mitos. É mesmo com o mito que a personagem Madame Satã, negro, homossexual, leão de chácara, figura histórica, encerra de maneira paradoxal o ser malandro e se apresenta como um símbolo de fronteira, sendo quase impossível saber onde termina a verdade e começa a ficção sobre sua trajetória de malandro. Nós temos um livro que é um depoimento de Madame Satã, que ele deu para 2 jornalistas em 1972, em que é ele que fala, e ali os aspectos mitológicos, os aspectos idealizantes se misturam com a realidade histórica que ele viveu, né? Por exemplo, ele descreve uma fuga improvável, né? A gente imagina, da Ilha Grande. Ele teria fugido da Ilha Grande nadando até o Rio de Janeiro, né? É o que ele descreve nesse livro. E então a gente vem falando sempre do malandro como uma figura ambígua, como uma figura dicotômica, né, entre o plano do mito e da realidade, e como é interessante a gente pensar nessa gratuidade do jogo malandro, né, que está muito no samba, nas festividades, né, nessa malemolência, essa gratuidade lúdica do malandro. E aí Roberto Gotto tem uma análise muito interessante para a gente pensar essa dicotomia. Ele diz o seguinte: nesse sentido, portanto, o malandro, tal como o boêmio, não faz história. Talvez ele possa se orientar pelos sintomas da evolução histórica, nunca, porém, pelo seu movimento real. No Brasil, como em todo lugar, os sujeitos da história são a burguesia e o proletariado. Quer dizer, essas duas classes, né? Mas, ao mesmo tempo, o malandro, como ser da liminaridade, poderia estar além das contradições sociais e da divisão da sociedade, acima da luta de classes. Daí o caráter anticapitalista dessa dialética. Malandro é aquele que dribla o conflito, ou inverte suas táticas a fim de evitar ser cooptado como força de trabalho. A gente pode fazer essa leitura também, né? O malandro que não aceita as regras do jogo, né? de submeter, de se alugar. Chomsky diz, né, de se alugar a si mesmo, né? Nós nos alugamos a nós mesmos no sistema capitalista, né? O malandro seria aquele que driblaria esse jogo. Disso provém, talvez, a aura anticapitalista do malandro. Uma realidade histórica e próxima é vista contra o fundo da lenda distante. Assim, podemos dizer que essa categoria representativa pressupõe outro plano de classificação, que chama os homens pelo lado da natureza humana e das filosofias de vida. E a semelhança do carnaval, seu cenário que tanto reforça a ordem cotidiana, como coloca alternativas e sugere caminhos, o malandro, seu personagem principal, não cabe dentro da ordem nem fora dela. Vive nos interstícios entre a ordem e a desordem, utilizando ambas e nutrindo-se tanto dos que estão fora quanto dos que estão dentro do mundo quadrado da estrutura. Quer dizer, a gente não chega a uma conclusão, né? É o próprio significado do carnaval, né? A força que o carnaval tem é também o limite que ele tem, né? E ao mesmo tempo essa recorrência anual, né? Então, ao mesmo tempo é algo fixo, é algo paradoxalmente delimitado, né? Isolado. Então, essa relação que a gente tem com o jogo, né? Aqui a gente poderia aprofundar mais, né? Seria interessante a gente pensar nesses desdobramentos desse jogo gratuito, né? Numa sociedade onde tudo é calculado,
onde tudo é delimitado, onde tudo é um produto, né? Então, como essa figura do malandro conseguiria fugir, burlar, né, essas regras rígidas do jogo capitalista, né? E sempre Gilmar Rocha, eu diria que Gilmar Rocha e Giovanna de Alter são as duas referências para a gente pensar o malandro na literatura e na cultura brasileira. Ele vai dizer: ao serem elevados à categoria de símbolos nacionais, esses elementos foram acompanhados de novos significados políticos, econômicos, sociais e culturais, quando surgiu então uma tentativa de controle de suas mensagens como produção cultural das classes populares. Aquilo que era visto como perigoso, subversivo e impuro se transforma em algo limpo, seguro e domesticado, né? A novela faz muito bem isso, a publicidade faz muito bem isso, né? A indústria cultural consegue domesticar, né, essa força de oposição, de resistência, né? Então é um tema muito atual para a gente pensar, né? Como que essa figura do malandro de João Antônio ela pode representar um elemento de resistência à ordem constituída, ao establishment, mas ao mesmo tempo pode representar uma forma de adomesticação, né? Uma forma muito fácil de ser assimilada pela indústria cultural. E Sérgio Buarque de Holanda, portanto, né, quando a gente vai pensar na questão do malandro num plano da identidade nacional, quando a gente começa a pensar em termos a questão do jeitinho, por exemplo, existe uma grande bibliografia sobre o jeitinho como uma forma cultural brasileira, né? Que tem como base a análise de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, sobre a cultura da pessoalidade, né? O próprio João César tem estudos sobre isso, né? Sobre a cordialidade. Então, Sérgio Buarque de Holanda vai dizer o seguinte: as condições locais no Brasil quase impunham, na época da colonização, né, pelo menos ao primeiro contato, muitos daqueles métodos maus e que, para suplantá-los, era mister uma energia paciente e sistemática. O que, com segurança, se pode afirmar dos portugueses é que jamais se sentiram eficazmente estimulados a essa energia. Quer dizer, ele vai indicar como no Brasil a constituição do país foi feita não de forma sistemática, né, mas foi dando espaço a essa abertura, né, que a gente está tentando demonstrar aqui, né, esse hibridismo, vamos dizer assim, de alguma forma. E continua Sérgio Buarque de Holanda: se a técnica adotada aqui pelos portugueses, né, a gente está sempre pensando na época da colonização, né, no processo que foi desencadeado a partir da colonização, representou em alguns casos, comparadas da Europa, um retrocesso, em muitos pontos verdadeiramente milenares. É certo que para isso contribuíram as resistências da natureza, de uma natureza distinta da Europa, não menos do que a inércia e a passividade dos colonos, né? A crítica à inércia e a passividade, né, da colonização portuguesa, que teria trazido consequências culturais, segundo Sérgio Buarque de Holanda, para a formação dessa cultura da pessoalidade, né, no Brasil. E continua ele: ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organizações e coisas práticas, os nossos homens de ideia eram, em geral, puros homens de palavras e livros, não saíam de si mesmos, de seus sonhos e imaginações, comparsas desatentos do mundo que habitávamos. Quisemos recriar outro mundo mais dócil aos nossos desejos ou devaneios. Era o modo de não nos rebaixarmos, de não sacrificarmos nossa personalidade, aqui a palavra-chave, no contato de coisas mesquinhas e desprezíveis. Continua Sérgio Buarque de Holanda: o Brasil devia entrar em novo rumo, porque se envergonhava de si mesmo, de sua realidade biológica. Aqueles que pugnaram por uma vida nova representavam, talvez, ainda mais do que seus antecessores, a ideia de que o país não pode crescer pelas suas próprias forças naturais. Deve formar-se de fora para dentro, deve merecer a aprovação dos outros. Quer dizer, a colonização vai trazer essas marcas culturais, né, de que a gente vai precisar sempre de uma aprovação, né, externa, no plano
cultural. A gente está sempre pensando aqui na repercussão dessas ideias no plano cultural. Então, é exatamente esse o ponto. Cabe acrescentar que, mesmo independentemente desse ideal de cultura, a simples alfabetização em massa não constitui talvez um benefício sempre, desacompanhada de outros elementos fundamentais da educação que a completem. É comparável, em certos casos, a uma arma de fogo postas nas mãos de um cego. Quer dizer, aqui a gente teria pano para muita manga, né? A gente poderia ficar aqui falando muito, basta pensarmos na questão dos povos nativos, né? na questão dos indígenas, né? Como uma alfabetização em massa, sem um plano, sem um projeto de país, é uma forma de violência, né? De aculturação, uma arma posta na mão de um cego, né? O que diz Sérgio Buarque de Holanda. Como nós, no Brasil, temos uma realidade plural, né? Do ponto de vista cultural, que precisa ser abarcada, né? Através de diversos pontos de vista. Um autor muito rechaçado hoje, né? Pela sua questão da democracia racial, né, Gilberto Freire, mas que eu acho que ele pode ainda ser um autor interessante para nós pensarmos a figura do malandro, né, como a gente está tentando pontuar aqui, essa certa flexibilidade, né, essa plasticidade nesse jogo gratuito, né, nessa relação híbrida que vai se constituindo, por exemplo, no samba, né? E Gilberto Freire conceitua, talvez em parte alguma se esteja verificando com igual liberalidade o encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições diversas, ou antes antagônicas, de cultura como no Brasil. É verdade que o vácuo entre os dois extremos ainda é enorme e deficiente a muitos respeitos a intercomunicação entre as duas tradições de cultura, mas não se pode acusar de rígido nem de falta de mobilidade vertical o regime brasileiro é, em vários sentidos sociais, um dos mais democráticos, flexíveis e plásticos. A palavra democrático aí soa um pouco forte, né? Mas a gente poderia pensar em termos de flexíveis e plásticos, eu acho que sim, né? Para a gente pensar essa questão do hibridismo cultural. Mas o que choca aqui é o adjetivo democrático, né? Que é a grande crítica que se faz a Gilberto Freire, dessa ideia de que o Brasil seria uma democracia racial. Nós sabemos que estamos muito longe disso, né? Então, eu falei que seriam 3 partes, né? Então, nós falamos no primeiro bloco da poética marginal, né? Discutimos um pouco esse conceito. Nessa segunda parte, a gente já viu a figura do malandro do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, e agora a gente passaria para a terceira parte, para a gente realmente enfrentar o texto de João Antônio, né? O percurso natural do método da estilística, como eu apresentei para vocês, seria que a gente tivesse começado pelo texto de João Antônio, mas eu quis fazer o inverso, né? Então agora a gente vai entrar no texto de João Antônio pensando essa função da oralidade, mas pensando como ele trabalha o texto literário, mesclando linguagem popular com o uso erudito da língua, né? Essa é a grande característica de João Antônio. E aí a gente precisa definir o conceito de gíria, né? E vai ser Antenor Nascentes que vai definir a gíria. Designa vocabulário especial dos criminosos, contrabandistas, vadios e outra gente de hábitos duvidosos que por aquele meio buscam não ser entendidos pela sociedade em geral. Muita gíria sai do morro e vem para a cidade, do mesmo modo que os sambas carnavalescos. A gíria carioca tem grande força centrífuga. Espalha-se por todo o Brasil graças ao rádio, à televisão, às revistas teatrais, às canções carnavalescas, de modo que é fácil encontrá-la por todo o país. Esse é um tema que me interessa muito, a questão do uso da oralidade, do uso popular, o uso idiomático, a função da gíria na língua popular. E aqui, então, a gente, para entrar nos 2 contos, né, Leão de Chácara e Dedo Duro, vamos partir mais uma vez de Antônio Cândido, né, na análise que Antônio Cândido faz
da obra de João Antônio, colocando em destaque alguns elementos importantes do estilo. Ele lembra que João Antônio publicou em 63, como nós dissemos até aqui, a vigorosa coletânea Malagueta, Perus e Bacanaço. Mas a sua obra-prima, e obra-prima em nossa ficção, diz Antônio Cândido, é o conto longo Paulinho Perna Torta, de 1965, quer dizer, 2 anos depois de Malagueta, Perus e Bacanaço. Nele parece realizar-se de maneira privilegiada a aspiração a uma prosa aderente a todos os níveis de realidade, graças ao fluxo monológico, à gíria, à abolição das diferenças entre falado e escrito. É isso que é muito importante, essa abolição entre falado e escrito, né? Uma língua que ele cria mesmo. Ao ritmo galopante da escrita que acerta o passo com o pensamento para mostrar de maneira brutal a vida do crime e da prostituição. Então, ele vai... João Antônio, em algumas entrevistas, como a gente estava dizendo, inclusive no intervalo, né, ele deu muitas entrevistas, depoimentos, né, e são muito importantes para a gente poder entender a obra. Ele vai dizer, por exemplo, que para fazer Leão de Chácara, diz João Antônio, eu analisei muito, conversei muito, principalmente com um garçom que já é morto, e sirvo então esse papo como uma homenagem a ele. Era o Garotinho, nome típico, né, de garçom, né? Garotinho era um velho garçom de 62 anos que trabalhou sempre ali na Prado Júnior, depois foi para o Cantinho do Leme, trabalhava sempre à noite. E ele tinha esse apelido Garotinho porque começava ou finalizava ou colocava no meio da frase esse termo, garotinho. Muito bem. E você sabe que os garçons são criaturas maravilhosamente bem informadas sobre a cidade. São capazes de fazer um mapa objetivo da cidade, rua por rua. Conhecem até os bueiros da cidade. Conhecem, às vezes, mais do que precisam conhecer. São muito observadores, né? Então, essa relação que ele tinha com as figuras populares, né, que ia muito além de um trabalho literário, né? Era uma questão mesmo cotidiana para ele, né? E afetiva, né? E isso é muito interessante. Isso é outro tema que eu acho que a gente poderia aprofundar em outro momento. É um termo que a escola de Frankfurt usa da autenticidade, né? É um termo que eu acho que aproxima João Antônio de Pasolini. É muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação entre sistemas literários diferentes, entre autores que têm formações diferentes, línguas diferentes, mas eu acho que existe uma aproximação entre João Antônio e Pasolini no que diz respeito a essa relação com a cultura popular na Itália e no Brasil, e o fato de considerar essa cultura popular ameaçada pela homologação da cultura de massas, né? Então, um olhar para essa cultura popular, para essa cultura periférica, que tem uma importância enorme, central, na Itália e no Brasil, né? Na Itália, para a questão dialetal, sobretudo, e no Brasil, por questões históricas, raciais, culturais, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar a figura de João Antônio relacionada a essas transformações culturais da modernidade. E Tânia Macedo, que é uma grande crítica também de João Antônio, ela escreveu a introdução a Leão de Chácara na edição da Cosac Naif de 2002, ela vai dizer o seguinte: os macetes da profissão e da baixa malandragem, os pequenos golpes e os crimes desfilam no monólogo desse homem da noite e adquirem um tom de normalidade assustador. E aí reside a força do conto, na falta de consciência que o personagem tem da brutalidade de suas relações, do mundo em que transita com tranquilidade e que franqueia o leitor, confiante nos anos de profissão, na sorte que o acompanha, no fato de não dar crédito a ninguém, principalmente na arma que está sempre ao seu alcance, a automática de pente pronto dessas máquinas de guerra. O Leão de Chácara procura manter o que considera uma posição privilegiada e que ao final revela-se uma falácia a quem toma conhecimento de sua vida. Então, quer dizer, a brutalidade da vida, né? Nas grandes periferias, a banalização do crime, né? Vai ser um dos temas principais dessa narrativa de João Antônio.
E aqui a gente entra efetivamente no texto, com alguns fragmentos, né, em que a gente pode ver e ter contato mais direto com essa língua, né, com esse estilo, com essa poética marginal, né, que a gente diz. Então vamos ler alguns trechos para a gente situá-los. É o Leão de Chácara falando: quem me vê aqui montando guarda do lado de fora da casa, levando frio nas pernas e no lombo e curtindo madrugada com este cap na cabeça, parrudo, mas jeitoso, pode me julgar um pé de chinelo sem eira nem beira, plantado como um 2 de paus, um porteirinho michuruco e só. Falando claro, até gosto que se pense assim. Minha dissimulação é dos 7 capetas, enquanto pareço uma Maria judia e um merduncho, vou mexendo minhas arrumações e tenderepaz, que só o meu povo, os cabras sarados da noite, os boiquiras das malandrices, os mamoeiros muito acordados é que sabem, a minha gente. Aqui é interessante a gente pensar esse malandro que olha para a coletividade, né? Ele é a minha gente, né? É um sentido de grupo aqui, né? De coletividade, né? E é interessante que se trata de um trabalhador, né? Um trabalhador noturno. Então a gente tem aqui a introdução dessa figura desse malandro que na realidade é um trabalhador, né? Então está ali nessa liminaridade. E aí ele vai introduzir o tema do dinheiro, um outro tema importante também na narrativa de João Antônio, que vai mover o jogo, né, entre os personagens, é o dinheiro, né, dentro dessa narrativa. Que de pagar, olha a construção, a inversão sintática, né, muito próxima da oralidade, muito aderente à oralidade. Que de pagar tudo o que consome, bebida, cigarros, comida, farras de cama, um leão de chácara gosta pouco. Isso é certo, como um dia a gente vai morrer. A infeliz tem de servir ao mais acordado, tem de dar na marra. Tutu, o vento verdadeiro, a erva. Então aqui uma situação de gênero, né? A mulher submetida ao homem, né? A infeliz tem de servir, né? Então a gente pode fazer também essa leitura a partir das relações de gênero, né? Que são colocadas de forma muito brutal. E Tânia Macedo vai destacar o seguinte: o que se pode dizer com segurança é que João Antônio afirma-se como o contista da cidade, seja ela São Paulo, Rio de Janeiro ou Amsterdã. Ele vai ter um conto dedicado a Amsterdã e Abraçado ao Meu Rancor, explorando o significado das vivências urbanas, ressaltando a falta de vínculos reais e a extrema violência que permeiam a vida nas urbes odiernas. E por isso seus personagens são seres condenados à solidão e ao isolamento, ainda que busquem desesperadamente o contato e alguma solidariedade. Talvez por isso caminhem sempre tanto ao encontro do outro em busca de si próprios, né? Então a solidão, né? O tema da solidão, o tema da alteridade, né? Dessa busca do outro, que vai estar presente também na narrativa de João Antônio. E aí o tema da rua, né, vai ser fundamental a gente pensar a rua. E eu trouxe para vocês uma citação de Roberto da Mata, do seu famoso livro Malandros, Carnavais e Heróis, né? Então a rua vai ser realmente o cenário privilegiado dessas ambientações, dessas peripécias desses personagens. Podemos dizer, diz da Mata, que a rua é o equivalente da dura realidade da vida. O fluxo da vida, com suas contradições, durezas e surpresas, está certamente na rua. Mas aqui, no negro do asfalto, no calor da caminhada para se chegar a algum lugar, no nervosismo do confronto com o policial, imbuído de sua autoridade legal, que nos trata como coisas e como indivíduos sem nome nem face, a rua é sinônimo de luta e sangue, né? Então, a rua como o lugar do perigo, né? Como o lugar do mistério, né? Mas também como o lugar do encontro, das possibilidades, né? Do encontro com a alteridade, né? Que a gente dizia. E Paulo Ronay vai também destacar, né, alguns elementos importantes da escrita de João Antônio, sobretudo o fato, a questão de gênero, né, gênero literário, se trata de contos, de reportagens, né, do que se trata afinal?
pois nem sei se são contos, apesar de o autor batizá-los assim, já que esses escritos, refratários a qualquer classificação, não admitem rótulos. Avultam entre eles as confissões, reminiscências e desabafos, ejaculados com uma veemência que faz rebentar toda a moldura. Eles prorrompem com uma força elementar e irrefreável. As personagens, que às vezes se confundem com o autor, são em sua maioria do submundo, jogadores de sinuca, prostitutas, traficantes, alcaguetes. Há também gente de futebol, da música popular e da publicidade, todas visceralmente identificadas com seu meio de vida e de morte, que lhes modula os sentimentos e a fala, em perpétua revolta contra a sociedade cuja pressão as esmaga, sejam elas marginais ou não. Com sua fala nervosa, explosiva, brutal, elas nos agridem e nos forçam a darmos um mergulho, queiramos ou não, em seu ambiente. Tal um novo boca do inferno, o autor cataloga seus rancores, vomita sua indignação, resmungando pragas e palavrões. Trata as suas criaturas como a si mesmo com uma ironia feroz, mas que deixa entrever uma funda ternura que acaba nos envolvendo. E assim o leitor vai acompanhando os figurantes do livro através das situações grotescas que a vida lhes arruma. O menino que tenta entender o mundo dos adultos, um azarado que topa com um sortudo, o publicitário encostado à parede pela profissão, enquanto cata elementos para a reportagem que lhe servirão para uma imagem turisticamente idealizada de São Paulo. Revive com saudade atroz episódios do seu passado proletário e boêmio. Desse mundo especial que lembro de Lima Barreto, espécie de santo protetor do autor, saímos amarfanhados e machucados, né? Então, é uma literatura que não agrada, né? A literatura de João Antônio é uma literatura que agride, né? Porque vai representar exatamente essas figuras anônimas, né? Esquecidas, né? Da grande cidade, mas ao mesmo tempo com o lirismo. É muito interessante, é um elemento que o próprio professor Roberto Assis havia destacado no lançamento que a gente fez aqui, o lirismo em João Antônio, né? Que está um pouco nessa melancolia das transformações históricas, que está um pouco nessa visão dessas figuras abandonadas, né? Que são anônimas, que não têm nome. E aí é muito interessante a gente pensar que ele assina sem sobrenome, né? Os seus livros, ele assina João Antônio, seu nome é João Antônio Ferreira Filho, mas ele assina como João Antônio, né? Se aproximando desse anonimato de seus personagens, né? Isso é muito interessante. Eu não sei se a crítica já destacou esse elemento. E aí a gente passa para o segundo conto, já indo para a nossa conclusão, né? A gente agora fala de Dedo Duro. Eu vou apresentar alguns fragmentos desse segundo conto, publicado então em 1982, nessa fase áurea, né, do João Antônio, que vai de 75, Leão de Chácara, a 82, com Dedo Duro. E aí a epígrafe é muito interessante porque essa primeira frase, ela lembra muito um samba de Geraldo Pereira. Vocês vão lembrar: saiu de cana ainda não faz uma semana, né? Saído do xadrez não fazia uma semana. É uma assonância, né? Aqui uma referência explícita, né? Então, mas está escondido no texto, né? A gente não vê, né, imediatamente. Então, como isso está presente no João Antônio? Essa construção da língua, ela é muito elaborada a ponto de que ele consegue esconder seus artifícios, suas citações, suas referências, né? Então, saído do xadrez não fazia uma semana, cigano, um punga fuleiro dos que se despertavam como lanceiro nos ônibus da avenida e tinha seu mocó encafuado num oteleco da boca do lixo, mandou pintar um quadro que pendurou na cabeceira da cama. Dizia lá: morro de fome, mas não trabalho, louvado seja Deus. Certa ironia, né, aqui nessa vida contrária ao mundo do trabalho, como a gente apontava também, como uma forma também de resistência a essa ordem, né, capitalista, baseada no trabalho, na divisão social do trabalho. Jorge Amado também escreveu sobre João Antônio, e aí sobre Dedo Duro especificamente, um texto
escrito especificamente para o lançamento, né, para a primeira edição do livro. Não por acaso, o Dedo Duro é dedicado a Afonso Henriques de Lima Barreto, que a gente vem citando constantemente aqui. Existe um parentesco entre os dois narradores. Sente-se nas páginas de um e outro ranger de dentes, soluços estrangulados, desencontros, bruscas emoções e uma vida que jamais é fácil, uma vida distorcida, ganha socos por homens e mulheres que são os de hoje, desse mundo injusto e desatinado. Vida por vezes suja, literatura que não se propõe às frases caprichadas, às palavras sonoras. João Antônio trabalha com o lixo da vida e com ele constrói beleza e poesia, porque esse escritor soma o talento e a experiência, o amor, a paixão pela gente que povoa seus livros admiráveis. Então, João Antônio trabalha com o lixo da vida, nos faz pensar muito em Maria Carolina de Jesus, né? Eu acho que há uma proximidade entre os dois, na introdução desses temas, dessas questões da cidade moderna, né? Da metrópole, né? Das suas questões sociais, né? E da necessidade de uma língua, né? Para esse tipo de literatura, né? De uma identidade, né? Para esse tipo de literatura. Então, a gente já está indo mais ou menos para a conclusão, né? Eu vou apresentar mais alguns trechos para a gente poder comentar. Dedo Duro, né? O personagem se apresenta sempre essa questão da primeira pessoa, né? Em João Antônio, quase a maioria dos textos são em primeira pessoa, são monólogos, são diálogos, portanto, isso cria uma comunicação, né, com o leitor, um diálogo direto com o leitor. Pé rapado e cheio de irmãos, me escondi até os 17 anos numa vilinha em Carapicuíba, colada à aldeia dos índios. Sei lá por que esse nome. Até o centro é 1 hora batida de trem nos subúrbios da Sorocabana. Assim, fica para lá dos subúrbios e o pessoal trambica no pesado. Eu não querendo nada. Olha a construção, né? Sem o verbo principal. Eu não querendo nada. Aí o velho me chamou na chincha. Sacrifício tinha de ser de todos, o indireto livre, né? É como se o pai estivesse falando, né? Sacrifício tinha de ser de todos. E mandou que me explicasse. Arrumava emprego ou caía no mundo? Caí na capital. Repetição que a gente faz, a gente usa o tempo todo na oralidade. João Antônio utiliza também, né? Caía no mundo, caí na capital. E peguei, como quem começa, uns pedaços podres. Corri atrás, engraxando e esmolando. Coisa de que não gosto de lembrar. Até um dia. Então, né? Coisa de que não gosto de lembrar. Aqui a construção sintática é perfeita, né? Não é uma linguagem que a gente espera da oralidade. Então, estão vendo essa mescla? Como ele vai misturar gírias com uma construção bem acabada o tempo todo, né? Isso está muito escondido no texto. E mais um trechinho. Olho no olho para fritar as criaturas, regá-las, levá-las em fogo branco, em banho-maria, só depois fritá-las. Assim se trabalha, né? O trabalho do malandro, então, né? Assim se trabalha, olhando no meio dos olhos das pessoas, ali naquela marca da metade, entre as pestanas, onde é o começo do nariz. É preciso firmar os olhos lá, arrancando a confiança. Falar olhando nos olhos, como os camelôs, como os jogadores, como os pungas, como as piranhas de classe que adoçam os fregueses, mornamente, e os depenam sem vacilo e sem dó, até o osso, e na continuação o estrepam de verde, amarelo, azul e branco. Cavar, falar como se falasse franco, politicando manhoso, né? Quer dizer, a relação da política com a malandragem, né? Com a questão da construção, da língua, da construção retórica, né? Como tem efeito, né? Essa percepção. Politicando manhoso, torneado, serpenteando devagar, na baba, trazendo as coisas mais escondidas com que se fala, jogando o verde, trazendo de volta o maduro e sem ser notado. As pessoas só falam daquilo que gostam, né? Então, aqui nós temos um pouco o manual do malandro, né? Dessa articulação verbal do malandro. Eu trouxe vários outros textos, né? Eu queria citar só
mais 2, e eu acho que depois a gente já pode ir para a conclusão, né? Então ele vai dizer o seguinte: aqui é cana e o salão se assusta. Parceirinhos para o jogo, ganhando ou perdendo. Cigarros no bico, os tacos no ar. Um jogo de sinuca, né? Porte de arma, revista, documentos. E no arrastão, 5 homens para dentro do camburão. Olha como tem elipse aqui, como é truncada a língua, né? Como é só a alusão, né? A menção. Ele não descreve tudo, ele deixa nós interpretarmos, né? Aquilo que indicava Umberto Eco, né? De que a interpretação, o leitor constrói o próprio leitor, o autor constrói o próprio leitor modelo, né? Então ele tá pensando no leitor que vai construir junto com ele, né? Essa ficção, ele vai aludindo, né? E no arrastão, 5 homens para dentro do camburão, trancafiados. Entre eles, eu, Zé Peteleco, falado, tido e havido naquele povo como pedra 90. Malandro bom, ponta firme, de confiança. 5 vagolinos identificados na delegacia e arrastados para o chiqueirinho. O quarto pequeno que fede a mijo, higiene nem tem e onde todos se misturam. Quer dizer, a gente fica um pouco perdido aqui em relação ao plano temporal, né? Quer dizer, há uma sobreposição. A narrativa não é linear, né? O enredo de João Antônio nunca é linear, é sempre fragmentado, né? Então, eu acho importante a gente pensar essa questão da poética marginal em relação a essa fragmentariedade do texto, o texto que é muito elíptico, que é muito alusivo, que não dá como já pronta, né, a narrativa, mas que pressupõe o leitor que complemente o significado. Uma narrativa que é híbrida, a gente pode dizer, porque mistura conto, reportagem, crônica, lirismo, né, um aspecto lírico, e eu acho que dialoga muito com a literatura brasileira atual, né? Existem muitos adeptos de João Antônio circulando hoje na literatura brasileira, muitas figuras que tem João Antônio um modelo. O próprio Marçal Aquino se refere a João Antônio como um modelo, mas outras figuras também importantes, como o próprio Giovanni Martins, por exemplo, para o qual a oralidade é muito importante também, né? Então eu considero João Antônio um precursor dessa literatura brasileira atual, que vai colocar as pautas identitárias, vai colocar a questão social do escritor, a discussão sobre temas políticos, ideológicos, e sobre a exclusão, né, de grande parcela da população brasileira nas grandes cidades. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu coloquei a bibliografia também final, né, com as citações e as referências para quem quiser. E é isso, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Felicidade, né? O humor, a convivência dele, aí, todos os filhos. Eu lembrei, coincidentemente, também da Prado Júnior, do Davi Neves, que vocês conhecem, cineasta, que também fez o filme todo ali nessa mesma redondeza e com essa mesma coisa da vivência dele. Se eu não me engano, chama Fulaninha, com a Mariana de Moraes. Conhece? Não conheço. Lembrou muito do Davi Neves. Que ano que é, você sabe? Essa coisa meio marginal. Ele era do cinema marginal? Não, era ligado ao grupo Rogério Sganzerla? Não era daquele grupo, não. Tem um filme inspirado o único filme que foi inspirado numa obra do João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço, que é intitulado O Jogo da Vida. Foi um filme, inclusive, com Lima Duarte, Gianfrancesco Guarnieri, mas foi um filme que não funcionou. Inclusive teve a participação do próprio João Antônio nos diálogos, no roteiro, mas
o que o Rodrigo Fonseca aponta, Rodrigo Lacerda, desculpa, Rodrigo Lacerda aponta que não houve no filme, eu não vi o filme, sinceramente, como não há no filme uma recriação dessa linguagem de João Antônio. Se ele é um autor que trabalha muito menos o enredo e muito mais a construção linguística, um filme que vai focar no enredo vai necessariamente falhar, né? Porque você vai perder toda aquela expressividade, aquele jogo que é uma construção linguística, né, no autor. Então, Rafael, muito bom, gostei muito da sua apresentação e fiquei, na verdade, lendo João Antônio, eu tinha algumas impressões que estavam um pouco difusas e a sua apresentação me ajudou a organizar um pouco. Então, eu fiquei pensando que a prosa dele, agora o que a Suzana falou me fez pensar nisso, mais uma vez, que ela é um pouco, quer dizer, ela usa alguns expedientes que fazem lembrar técnicas de cinema, porque, por exemplo, quando ele vai listando, digamos, todo um grupo de malandros ou de figuras clandestinas, de bandidos, de bicheiros e tal, e ele não descreve a cena exatamente, ele vai saltando de uma coisa para outra. Ou então, quando ele descreve o ambiente, por exemplo, cigarros no bico, os tacos no ar, porte de arma, revista, documentos, é quase como se a câmera fosse indo de uma coisa para outra, né? Saltando de uma coisa para outra. Então a relação entre a ficção e a realidade, embora em João Antônio, quer dizer, ele pretenda tratar de temas que estão aí na realidade brasileira, a realidade social brasileira, um Brasil marginalizado e tudo mais, tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui, mas a relação com a realidade também, ela é muito criativa, quer dizer, ela não é uma simples representação, uma tentativa de dar conta da realidade tal como ela é exatamente. Ela quer dizer, ela não, me parece que nem pretende ser isso na forma, pelo menos assim. Parece que ela abusa, digamos assim, positivamente da imaginação, assim, para criar um mundo ficcional que não é um espelho da realidade. Exatamente. É isso. Muito obrigado pelos comentários. Eu fico realmente feliz porque trazem muita riqueza, né, para a gente pensar, aprofundar, né? Eu tenho muito interesse em aprofundar mesmo essa pesquisa. Sim, Felipe, de fato, existem ali algumas questões que remetem um pouco à câmera, né, do cinema, né? Então, ele vai criar uma espécie de ambiência, né? Um clima, né? Como a gente vê nas cenas dos filmes, né? Que através da música, né? No cinema nós temos vários recursos, né? Então a gente pode pensar a escrita de João Antônio como uma espécie de escrita sinestésica, vamos dizer assim, em que entram muitos personagens, entra uma multiplicidade de coisas e a nossa atenção fica um pouco deslocada. Leopardi, né? Eu venho citando aqui alguns italianos, né? Mas Leopardi tem um texto teórico, na realidade são os seus diários, né, de Zibaldone, em que ele vai teorizar questões ligadas à literatura, à arte. Ele vai dizer que o ser humano fica muito impressionado quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Isso em início de 1800, olha que incrível, né? Que é a própria ideia do cinema, né? O cinema nos atinge, nos mantém atentos, porque nós temos uma quantidade enorme de informação ali ao mesmo tempo, do ponto de vista musical, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista do personagem que sai, e a gente não vê tudo, né? A gente só vê o cinema também é elíptico, a gente está vendo aquilo ali, mas tem... O quarto está atrás, né? Tem alguém que está atrás de mim, tem alguém que vai aparecer. Então, João Antônio faz isso com a elipse, né? Com a sobreposição dos planos, né? Como é que a gente vai pensar a literatura após aquela revolução feita pelas vanguardas, né? Dos primeiros séculos, por grandes escritores como Virginia Woolf, Joyce, que romperam com a linearidade da escrita, né? Do enredo,
né? Nós temos uma sobreposição temporal nesses autores, né? O próprio Guimarães Rosa. O que é o tempo em Guimarães Rosa, né? Então, a própria questão do tempo em João Antônio é uma coisa muito complexa, né? Ele vai trabalhar muito. Então, sim, muito interessante a gente pensar a escrita de João Antônio próxima à estética do cinema. É uma estética de imagem, né? Para início de conversa, sempre tem uma reconstrução de um ambiente, né? Mas não é uma reconstrução óbvia, né? Como você está dizendo, a qual nós já estamos acostumados, né? E aí vem a questão do realismo, realmente. Como que a gente vai pensar esse realismo em João Antônio, né? E eu iniciei falando sobre isso. Como é complexo a gente pensar questões do realismo, né? Como de fato em João Antônio não existe essa transposição imediata, né? Em alguns contos, reportagens, sim. Talvez a gente esteja ali numa forma muito simples, né? De mímese. Mas em relação a essas produções, né, que eu trouxe aqui para vocês, Leão de Chácara, Dedo Duro, Abraçado ao Meu Rancor, existe uma transfiguração, uma transformação da linguagem oral de forma muito calibrada, muito estilizada, como diz Antônio Cândido. Então, é muito interessante essa ideia do cinema, né, de a gente pensar a questão da própria vitrine, né, da tela também, né, desse olhar do narrador, né, em relação aos personagens, né, e como que o nosso olhar, o olhar do leitor, vai se conjugar com essa câmera, né, com esse narrador que nos apresenta as peripécias, né, o desenvolvimento dessas histórias. Muito obrigado. O cinema legendado também nos tira a visão da imagem. Sim. Exatamente. Você sabe? Oi? Freud era contra os legendários. O filme está sendo olhado. Você tem você está fazendo uma construção entre livro, literatura e cinema. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo a dublagem cria um problema, né? Dublagem é outra coisa. Eu falei dublagem assim para. Mas se você pudesse interpretar um filme alemão, um filme chinês. É possível, né? Filme grego. Sim. 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 Porque é verdade o que o senhor diz, mas eu acho que a dublagem ainda é pior. Porque eu vi, por exemplo, Cidade de Deus dublado em italiano. É ridículo. É ridículo, assim, o filme não tem força nenhuma, porque a força do filme é a linguagem, né? É uma prática antiga que eles não renovaram. Sim, sim. É uma coisa que ficou desde antigamente, porque as pessoas não sabiam ler. Sim. Porque não faria mais sentido hoje, né? E acaba sendo assim muito discutível do ponto de vista cultural, né? Você vê um filme, né, dublado. O filme que chama a atenção é o seguinte: a gente sente que a minha cultura é baixíssima. Me chama a atenção a diferença evolutiva de várias partes geográficas do planeta. E no Brasil, antes da chegada do europeu, do português, é um país riquíssimo em poucos acidentes geográficos, geológicos. E a gente vê esses índios parados, né? Enquanto que a Europa já viu um desenvolvimento. Uma coisa que me intriga é isso: o que levou às diferenças evolutivas que não são bons lugares geográficos, ricos, em natureza, equilíbrio, em poucos acidentes
dia atmosférica. O Brasil tem tanta riqueza, 500 anos sangrado não fica nele. Trata de uma forma muito mais inteligente pelos indígenas do que outra cultura, né? Mas eu concordo, mas a diferença entre a Europa de 1500, 1600 e o Brasil de 1500 não é nada, né? O Brasil, eu falo a região brasileira, a América Latina, a própria América do Norte. Sim, com outras questões. É só porque a gente está discutindo as questões culturais influenciando a literatura de João Antônio. Sim. Então, desculpa aí, não tem uma coisa a ver com a outra. Acho que então a gente pode encerrar. Obrigado.